Fala, jovem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu tô tentando ainda me arrumar no meio dessa câmera, mas eu vou conseguir. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Eduardo Neves e aqui nesse canal eu te ajudo a se tornar um especialista em Elastic Stack e dar aquele boom na sua carreira. E faz o seguinte, já garante aquele like maroto, já se inscreve aqui, não fica de fora de nada, já dá like, já se inscreve, já ativa sininho. E não importa onde você está ouvindo aqui, dependendo da plataforma vai mudar o nome, mas a parada é a mesma coisa, é só dar like, se inscrever, ativar a notificação e tudo isso. E seguindo aqui o nosso modelo de podcast, onde a gente vai explicar as coisas de uma maneira meio papo de boteco, eu vou falar para você hoje o que é o Elasticsearch. Eu falei já da Elastic Stack, pra você entender o que é, como funciona, aquela coisa e tal, pá, isso aqui, conhecer. Agora eu vou dividir cada peça em um episódio para cada peça, para que você conheça exatamente cada uma das peças da Stack. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir aqui para o que é o Elasticsearch. O Elasticsearch é uma das ferramentas mais populares quando se fala em observabilidade. Sim, jovem, ele é uma das mais populares. Principalmente quando a gente está num contexto de busca e análise de gigantescos volumes de dados. Gigantescos volumes de dados. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho do histórico aqui do Elasticsearch. O Elasticsearch nasceu lá atrás, eu comecei a usar o Elasticsearch quando? Comecei o Elasticsearch em 2015, 14, finalzinho de 14 para 15, eu já tinha usado ele um pouquinho antes ali, mas de verdade eu passei a usar ele ali em 14 para 15, quando ele era visto ali como uma grande ferramenta de busca, muita gente estava usando ele para busca, né, o Shai Bannon ali pegou ali o Lucene, deu um tapa ali, colocou uma parada em cima para facilitar a vida, porque existia uma dificuldade muito grande de usar o Lucene. Eu acho que o Search veio evoluindo com o tempo ali, uma ferramenta muito simples que estava ali para uma busca, até uma grande, robustíssima ferramenta que é a que existe hoje para a gente fazer busca nela, com diversas possibilidades, que eu vou contar mais para você na frente aqui, todas essas possibilidades. Então o Elasticsearch, ele é uma peça extremamente importante quando se fala de busca, porque ele é muito rápido para busca. E quando a gente está falando de observabilidade, a gente precisa buscar dados de maneira muito eficiente. E a gente está falando de uma maçaroca gigantesca de dados. Então, ter alguém que faz uma busca muito rápida na casa ali de milissegundos numa grande maçaroca de dados, dá like, que é uma boa. O Elasticsearch tem algumas características principais, entre elas, a primeira, ele é um sistema distribuído. Sim, ele trabalha como um sistema distribuído. Pode trabalhar também single node, sem problema nenhum, não tem problema nenhum ele ser single node. Mas ele é um sistema distribuído. O ideal é que a gente trabalhe com vários nós. Ele tem a parte de réplica, a parte das partições, então ele vai escrevendo isso de forma distribuída e ele naturalmente trabalha de forma distribuída. Então ele não é muito ativo, passivo, master, slave, não. Tudo funciona junto ao mesmo tempo, tudo embolado ali, aquela parada rápida pra caramba, isso é o Elasticsearch. E ele é capaz de armazenar, buscar e analisar gigantescos volumes de dados, e quase em tempo real, near real time. E eu tô falando aqui da casa de centenas de terabytes, diria que até petabytes. E ele é escalável horizontalmente, como todo bom sistema distribuído, basta adicionar mais um nó ali, que tudo lindamente se escala e tudo vai bem para frente. A gente tem alguns componentes básicos no Elasticsearch, alguns pontos básicos que você tem que entender o que é cada um deles, e esses pontos eles causam uma confusão muito grande nas pessoas, elas se perdem nesses pontos, então eu preciso que você preste muita atenção agora no que eu estou falando aqui para você. Primeiro deles a gente tem os nodes, que são os nós. O nó é uma instância de Elasticsearch funcionando. Isso é um nó. Eu tenho uma instância de Elasticsearch, ele é um node do meu cluster. Então eu tenho 2 nodes, 10 nodes, 20 nodes. Um node é exatamente isso. Eu tenho o index, que são os índices, que é onde eu tenho o armazenamento do meu dado. Então meu dado está dentro de um índice. E dentro desse índice a gente tem documentos. Os documentos são ali um par chave-valor de várias chaves e vários valores lá. Então, geralmente no formato de JSON, esses são os documentos. Documentos esses e índices esses que estão quebrados em shards e réplicas. Então, a gente tem as partições primárias e as réplicas dessas partições para que a gente consiga fazer toda essa busca. E aí, o Elasticsearch é uma peça muito robusta nesse ponto de busca e ele é a base quando a gente fala de Elastic Stack.
Então, a combinação de Elasticsearch, Logstash, Kibana e Bits, a gente está falando de Elastic Stack, e todos esses caras se complementam ali para a gente poder usar isso muito bem. Alguns casos de uso muito comuns que a gente tem com Elasticsearch. Motor de busca em sites. Então você tem um site ali e você tem um grande motor de busca. Quando a pessoa faz a busca ali no site, ele vai lá, traz um produto relacionado, faz ali uma busca por sinônimo, alguma coisa assim, traz ali para você. Ele é um grande cara para fazer isso. Tem o caso de uso mais comum, que a gente mais vê por aí o uso dele, que é o quê? Análise de log e observabilidade. Então, para coletar log, métrica e trace de grandes aplicações distribuídas, é um outro caso de uso muito comum. O Elasticsearch está envolvido com uma base de dados que armazena esse tipo de dado. Outro caso de uso muito comum que você pode ter ele, Business Analytics e o BI. Análise de negócio, análise de dados, tirar a inteligência, fazer dashboards em real time. Aí já estamos falando de Kibana, né? Mas guardar os dados para fazer uma posterior análise, uma busca. A gente tem um outro caso de uso também muito comum aqui no Brasil, que é o uso para busca processual. Então você tem os tribunais ali, o Ministério Público e tudo, você quer buscar um processo. O Full Text Search do Elastic ajuda muito em toda essa parte, para que você consiga fazer aquela busca lá por partes, por termos, a relevância entre tudo isso. Então ele é uma engine que vai te ajudar muito nisso. E agora também vem tomando muita força dentro do mundo da segurança e das análises de fraude. Então ele também pode entrar na parte de análise de fraudes, para que você faça análise de fraudes. Então você tem ali um banco, quer olhar as transações, entender como elas estão acontecendo e trabalhar essa parte de análise de fraude. E também tem a parte de segurança, então ele tem a parte de CIEM ali, o Elastic Security, onde a gente faz proteção de endpoint, onde a gente consegue trabalhar vulnerabilidades, trabalhar as checagens de segurança em Kubernetes. Enfim, a gente tem toda a parte de CIEM para nos dar ali no Elastic essa questão de segurança, mas tem um ponto aqui, isso é a junção com todas as ferramentas, ele é só a base que vai armazenar dados, a capacidade de cruzar e de colocar essas coisas está na ferramenta que usa ele, que no caso aqui a gente está falando do Kibana. Ele também tem um ponto aqui muito interessante, que é a parte de autenticação e autorização. Você consegue com o Elasticsearch também trabalhar com autenticação e com autorização bem detalhada, conectando ali no Provider SAML, no OpenLDAP, no OAuth 2, alguma coisa assim, e criar custom roles para os seus usuários navegarem, pesquisarem as coisas dentro do Elasticsearch, para você ter ali um nível maior ainda de segurança dentro do seu banco de dados ali, vou chamar o Elasticsearch aqui de banco de dados. Então isso é um pouco para você aqui do que é o Elasticsearch, uma introdução bem rápida. Eu detalho tudo isso muito mais dentro dos meus treinamentos, a gente aprofunda cada detalhe desse, porque esse aqui é só a ponta do iceberg, né? A gente tem que vir se aprofundando cada vez mais. Então, se você gostou aqui, já larga de novo o like aqui, deixa um comentário aqui se você já usa Elasticsearch, ou se você quer falar alguma coisa sobre Elasticsearch aqui, já larga seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com um amigo e eu te vejo no próximo episódio. Valeu!